Sejam muito bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast Goiás Agro. Bom dia para você que vai chegando aqui conosco, sempre aos domingos, às 7 horas da manhã, aqui na TBC e no YouTube também. Para você que gosta de acompanhar depois e rever os episódios, também estão disponíveis lá no nosso canal do YouTube. É só você colocar na pesquisa lá, Podcast Goiás Agro, que você vai poder navegar por todos os episódios. Então, tivemos aí o episódio anterior, a gente falamos aí quando falamos com o secretário da Agricultura do Estado de Goiás, Ademar Leal, né, recém-possado aí, está com um grande desafio pela frente. E hoje, seguindo aqui o nosso escopo, o nosso assunto principal, que é a cadeia do agronegócio, vamos falar hoje sobre um pouco de melhoramento genético do arroz e vamos falar também aí sobre as pesquisas desenvolvidas pela Embrapa. Por isso, olha só, nosso convidado ele é graduado pela Universidade Federal de Lavras, possui mestrado e doutorado, além de pós-doutorado, realizado na França, e atua principalmente com o melhoramento da cultura do arroz, biotecnologia e desenvolvimento de plantas mais resistentes a estresses bióticos e abióticos. Recebemos hoje no podcast Goiás Agro Adriano Castro, ou melhor, o doutor Adriano Castro. Tudo bem, Adriano? Bom dia, Pedro. Tudo bem? Seja bem-vindo, satisfação rever você aqui. Muito obrigado. Adriano, que é um parceirão de longa data aí, né? E não só aqui no âmbito pessoal, mas também no profissional, né, Adriano? Porque a Emater e a Embrapa caminham junto, né? Exatamente. A Emater é um parceiro antigo, tradicional nosso, e a nossa intenção, inclusive, é ampliar os trabalhos junto com a Emater. Submetemos um projeto em conjunto há poucos dias, tem outro para ser submetido ainda em junho, então as perspectivas são de uma interação ainda maior com a Emater. Perfeito. Adriano, para a gente contextualizar, para quem está chegando aqui e conhecer um pouco do seu trabalho, quem que é o Adriano Castro? Bom, eu sou engenheiro agrônomo, trabalho atualmente na Embrapa. Fiz minha agronomia lá em Lavras, Minas Gerais. Apesar de ter crescido aqui em Goiânia, fui para Lavras fazer agronomia. Meu pai havia formado em agronomia também lá em Lavras, então tem um histórico de formação na área de agronomia nessa cidade. Depois fui fazer minha especialização em genética e melhoramento, que é uma área que eu gosto muito, né? E que também é área do seu pai, né? Que também é área do meu pai. Eu costumo brincar que lá em casa a história é time que está ganhando não se mexe, né? Então, fui para Piracicaba, fiquei lá 5 anos fazendo meu mestrado, doutorado. Depois desse período, eu entrei na Bayer, trabalhei com 2 anos na área já de melhoramento, né? de solanáceas, principalmente tomate, pimentão. Depois de 2 anos, fiz o concurso, entrei na Embrapa e voltei para Goiânia. Então, desde 2007, estou aqui em Goiânia, na Embrapa Arroz e Feijão, trabalhando com pesquisa. Quando entrei na Embrapa, desde que entrei, focado no melhoramento genético da cultura do arroz, esse arroz indicado para terras altas ou o arroz de sequeiro, né? E agora, nesse ano, né, assumindo uma nova função, que é a função de chefia de pesquisa, da equipe de pesquisa e desenvolvimento dentro da Embrapa, na Embrapa Arroz e Feijão. Então, nós estamos aí iniciando uma nova era dentro da Embrapa. Porque você veio da parte técnica, né? Estava ali na pesquisa e agora está assumindo essa chefia. Mas antes de você explicar para a gente aí o que é essa chefia, qual que é o papel da Embrapa hoje dentro da nossa sociedade, Adriano? Bom, Pedro, a função da Embrapa é desenvolver novas tecnologias, inovações que venham para resolver, para antecipar problemas do setor produtivo, né? Da agricultura, da nossa pecuária. Então, é foco da Embrapa resolver os problemas, antecipar esses problemas, sempre com soluções de pesquisa, né? Plantas que sejam melhoradas para estresses por falta d'água, por excesso de temperatura, problemas ou oportunidades também, né? Como a questão dos bioinsumos, né? Então, a gente substituir o uso de adubação química, por exemplo, por micro-organismos que possam fornecer o nitrogênio, o fósforo, o potássio. Então, essas soluções de inovação, essas tecnologias todas são missão nossa da Embrapa, sempre focado no cliente, né, que é o setor produtivo, né, desde o produtor, a indústria que está por trás do processamento, né, às vezes do leite, do arroz, do feijão, da seringueira,
da cadeia produtiva da pecuária, da aquicultura, né, dos peixes, enfim, e do consumidor final, né, que é quem vai receber esse produto lá na gôndola do supermercado. E, obviamente, a gente tem que estar pensando na qualidade desse produto, para que esse produto não falte caso aconteça alguma intempérie, alguma situação. Então, garantir a produção com qualidade, com oferta para a nossa população. Perfeito. Então, a Embrapa, né, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, ela é o guarda-chuva federal, né, digamos assim, né, do país, né, do nosso Brasilzão. E a Emater, ela é ali a Embrapa, a versão estadual, digamos assim, né, Adriano? Só que a Emater, a Embrapa também atua com extensão? Não. Mais pesquisa. Mais pesquisa, exatamente. E aí, no caso da Emater, aí já entra o ATER, né? Exatamente. Que é a extensão rural. E aí você vinha desenvolvendo um trabalho com arroz, chegou até a lançar cultivares, né, Adriano? Exato. E só fazer colocando essa situação, né, das parcerias, né? A Embrapa é uma instituição federal e com uma missão muito ampla. Eu falei aqui de peixe, de pecuária, de arroz, de feijão, de seringueira, etc. E seria impossível a gente tocar todas essas linhas de pesquisa sem parcerias com as organizações estaduais de pesquisa, como é o caso da Emater, e de transferência de tecnologia, que também é função da Emater, né? E não é função da Embrapa, né? Então, dar a capilaridade a essas inovações, a essas tecnologias, a gente conta com esse trabalho da Emater também, para que a gente consiga, né, chegar nas propriedades rurais de todos os produtores, né? Eu acho que um exemplo clássico aí, recente, que a gente pode falar sobre isso, né, Adriano, que o papel da Embrapa é desenvolver e o papel da Emater fazer chegar, né, os dois trabalhando em conjunto nessa sinergia, é o próprio projeto do Dr. Ailton e a doutora Elaine, né? O Dr. Ailton, pesquisador da Embrapa aí, que a gente teve um episódio com eles aqui também, a gente falou sobre o desenvolvimento do Pequi Sem Espinhos, né, que foi uma parceria de muito sucesso, né, da Embrapa com a Emater, né, que ainda está vigente, porque não acaba nunca, né, Adriano? Na verdade é essa, nunca, né? Sempre tem algo para melhorar, sempre tem algo que precisa ser feito. Então desenvolveu ali a Embrapa juntamente do Dr. Ailton aí, né, nessa parte da produção do Pequi Sem Espinhos, juntamente com a doutora Elaine, aqui da Emater, e está difundindo, e está começando a chegar na ponta já, né, Adriano? Exato. Esse exemplo é um belíssimo exemplo dessa interação e da importância, né, de ambas as instituições para que a gente promova realmente mudanças, né, no campo, né, os benefícios que essas tecnologias trazem, né, para o produtor, para a indústria, para o consumidor. Não, e essas pesquisas, elas, como é que eu posso te dizer? Elas são infinitas mesmo, porque todo dia surge um desafio novo no campo, né? O último que teve um peso assim grande, né? A gente viu aqui recentemente a questão do greening na laranja, aqui em Goiás, que devastou diversos pomares de laranja. A ferrugem asiática na soja, que foi a última praga, assim, né, Adriano, que eu tenho notícia. E o arroz também, né, Adriano, que é a sua área de especialidade, saltou de uma produtividade de 3 vezes, 5 vezes, quantas vezes aí dos anos 90 para cá? Pedro, assim, é impressionante, né, esses números, né, e além dos números, além do melhoramento genético e das práticas de manejo que evoluíram ao longo desse tempo, né, a questão da maior segurança de produção, a questão de uma qualidade de grãos aprimorada que avançou muito, né, e além disso também, o arroz sendo integrado ao sistema de produção, trazendo sustentabilidade, trazendo mais eficiência para o sistema de produção como um todo, que é algo que a gente está trazendo muito forte, né, hoje em dia dentro da Embrapa, essa questão de sistemas integrados sustentáveis de produção, né, que envolve uma série de ensinamentos lá da agronomia, como, por exemplo, rotação de culturas, como, por exemplo, plantio direto, como, por exemplo, bioinsumos, como variedades melhoradas, como buscando uma série
A nossa intenção é produzir mais em menor tempo, com o menor uso de insumos possível. Isso quer dizer maior eficiência produtiva. Ou seja, menor custo e melhor resultado financeiro para o produtor. E também respeitando o ganho ambiental, né, Adriano? Exatamente. Essa maior eficiência quer dizer menor uso de água, menor uso de adubação química, por exemplo. Isso vai gerar uma pegada de carbono menor, isso vai gerar menor quantidade de gases de efeito estufa, enfim. É a busca de uma agricultura cada vez mais eficiente que envolve todos esses parâmetros, tanto a eficiência produtiva quanto essa maior eficiência ambiental. Perfeito. Já que você tocou nesse aspecto aí de modernidade e inovação, a gente agora está na febre das IAs, né, Adriano? E como é que é? As IAs já estão sendo utilizadas aí nas pesquisas? Como é que porque você pegou essa transição aí, né? Sim. Eu já tenho, o cabelo já está branco já, né? Mas é uma ferramenta que potencializa, né, os trabalhos que a gente faz. Eu te dou um exemplo, por exemplo, a parte de edição gênica, né? Que é, por exemplo, o melhoramento genético dessas bactérias que são utilizadas para fixação biológica de nitrogênio em feijão, por exemplo. Uhum. A fixação biológica de nitrogênio está muito avançada na soja, né? Praticamente não se usa mais adubação com nitrogênio na nossa soja, né? Acho que zero, né? Assim... Zero, em 50 milhões de hectares, imagine o benefício que isso traz. E a gente está trabalhando muito forte para trazer a mesma solução para o feijão. Só que o caso do feijão é um pouco diferente, né? O feijão ele é um pouco mais promíscuo em relação com a bactéria. Então a fixação ela não é tão exata como no caso da soja. E uma linha de pesquisa que nós temos é trabalhar a edição gênica dessa bactéria para que essa relação dela com o feijão seja mais direta e única, né? Você disse que não é... Por exemplo, que da soja a gente sabe que, primeiro contextualizando, né? A soja e o feijão são culturas irmãs, né? As duas são leguminosas. E aí a soja tem a questão da relação simbiótica com o brádio rhizóbio. Sim. O feijão já nem sempre? Nem sempre. A gente inocula, mas outras bactérias interferem e o que acontece é que essa fixação biológica ela é parcial, ela não fornece o nitrogênio necessário. Então nós estamos trabalhando, por exemplo, com o auxílio da inteligência artificial para identificar no genoma da bactéria que vai fazer essa fixação biológica, quais pontos a gente tem que alterar do ponto de vista de edição gênica para que essa promiscuidade deixe de existir. E com isso, uma interação mais direta do feijão com a bactéria e a gente consiga ter uma fixação biológica de nitrogênio mais efetiva. Então, a inteligência artificial mapeia o genoma dessa bactéria, nos indica potenciais alvos de onde a gente faz a edição gênica e com isso a gente ganha maior efetividade, que é o que a gente está testando no momento. Então, por exemplo, a gente conseguiu uma bactéria que produz um biofilme quando inoculada com feijão e esse biofilme impossibilita que outras bactérias se associem e atrapalhem essa fixação biológica que a gente busca com feijão. Então nós estamos em testes, mas a ideia é que a gente avance um pouquinho mais nessa questão da fixação biológica do nitrogênio para o feijão usando inteligência artificial. Então esse é uma possibilidade que essa ferramenta está trazendo para nós atualmente. E isso é na prática, isso já acontece. Caramba, fantástico. E o ser humano realmente... Tem hora que me assusta, viu? O tanto de tecnologia e coisa que nós conseguimos desenvolver. Então... Voltando agora para o segundo bloco do nosso podcast Goiás Agro, a gente estava começando a falar aí sobre
as pesquisas, né, sobre o papel da Embrapa, da Emater, explicando aí para você, contextualizando o nosso papo. E a gente estava falando aqui sobre o uso das inteligências artificiais na pesquisa, então o doutor Adriano estava explicando que já estava utilizando para mapear os possíveis pontos de edição gênica. Mas aí, quem está assistindo aqui, Adriano, muitas vezes não é um técnico da área, não é, né, um agrônomo, um veterinário, um zootecnista, e deve estar pensando, o que é edição gênica? Explica para a gente aí, Adriano, o que é isso? O que é edição gênica? Pedro, a edição é uma técnica de melhoramento genético. Alteração. Isso. O melhoramento genético ele tem várias ferramentas para a gente melhorar as plantas, né? Uhum. A edição gênica é uma nova ferramenta em que se faz o melhoramento genético alterando, modificando, né, algumas partes do genoma, só que essa edição ela é pontual. Então a gente consegue ligar genes, desligar genes do genoma. Ela é precisa. Ela é precisa. Porque antes era como se fosse um tiro de canhão. Aonde que pegar, pegou. A gente, antigamente, ou as técnicas mais tradicionais, a gente cruza por exemplo, eu tenho uma planta extremamente, muito produtiva, mas que é suscetível a uma doença. Eu cruzo essa planta com uma outra que é resistente à doença, a gente cruza, a gente tem a progênie ou os filhos desse cruzamento, e nós vamos selecionar dentro desse cruzamento, entre milhares de plantas, né, as que têm a produtividade com a resistência genética, essa combinação. Né? As duas características que eu quero unir na próxima geração. Exatamente. Com a edição gênica, além da gente poder fazer isso de maneira pontual, precisa, a gente consegue inclusive explorar possibilidades que a gente não estava nem pensando, né? Como esse caso de modificar o genoma de uma bactéria para que essa bactéria trabalhe em nossa função, né? No caso, ajudando na fixação biológica de nitrogênio no feijão, né? Entre várias outras opções que podem ser utilizadas, né, de edição gênica. Mas né? Isso não tem nada a ver com os organismos transgênicos. Não. São coisas diferentes. O transgênico é quando você traz um gene de uma outra espécie. Por exemplo, eu trabalho com arroz. Eu trago um gene de uma seringueira, de um cacto, por exemplo, para o arroz. Então, a transgenia permite esse cruzamento entre espécies que na natureza não é possível. Né? A edição gênica não. A edição gênica é dentro do próprio genoma do arroz, por exemplo. A gente tem a capacidade de desligar, por exemplo, um gene que seja deletério, que traz problemas. Por exemplo, vamos supor que o arroz tenha um problema de acamamento. O brusone, né? por exemplo. Uma brusone. Então a gente pode ligar e desligar genes para buscar um arroz que seja melhor, né? Melhorado, né? Sem envolver outras espécies. É dentro do próprio arroz. Inclusive, as plantas editadas, elas não são consideradas transgênicas, elas não precisam passar por toda aquela regulamentação que é necessária para os transgênicos, na CTN-Bio, né, que é o Comitê Técnico Nacional de Biossegurança. Então, no caso das plantas editadas, não há essa necessidade. São plantas que não... São da mesma espécie, né? É a mesma espécie, não há... Na verdade, isso é tudo muito recente também, né, Adriano? Ainda não tem assim... Porque assim, tem uma discussão, né, muito pesada em cima disso, né, que alimento transgênico vindo de soja transgênica faz mal, causa câncer, mas na verdade não tem informação comprovada de nada disso. Né? Não, e já são... A soja transgênica já é cultivada há quantos anos no mundo e no Brasil, com testes né, de muitos anos, né? E se prova segura, né? Se a gente for desenvolver um novo transgênico, obviamente é um caso novo, é um evento novo, ele tem que ser estudado antes da liberação comercial. Então, por mais que a tecnologia funcionou para aqueles eventos, toda tecnologia antes dela chegar ao mercado, ela tem que ser estudada e ela é estudada, né? A gente tem uma regulamentação das mais rigorosas e severas que existem, né? Para que haja essa segurança para qualquer tipo de liberação comercial para o produtor, para o consumidor. Você também falou que desenvolveu um trabalho aí junto com a Bayer de melhoramento e tudo mais. Eu também já participei de desenvolvimento de produto e
realmente o que você fala é isso, né? O controle é muito rigoroso. Para isso chegar no público lá na ponta, tem um investimento bilionário, tem anos e um batalhão de gente atrás que pesquisou e não, pode usar que é tranquilo. Né? Então, assim, aquilo que a gente está usando hoje, né, Adriano, é fruto de estudos de 10, 20, 30 Exatamente. anos atrás. Né? Não é assim, toma aqui, vai lá usar. Então, por isso que a nossa agricultura ela é tão produtiva, né? Porque a gente pega a soja mesmo lá nos anos 90, saiu de 30 sacos por hectare para... Tem área hoje, está produzindo 90 sacos. 100 sacos por hectare. 100 sacos por hectare. O arroz também, né? Teve um salto absurdo. Ô, Adriano, agora uma curiosidade é minha mesmo, assim, né? Quando você fala da edição gênica, como que é, assim, a operacionalização disso? Assim, porque na minha cabeça eu fico pensando, a fita do DNA ali está ali, como é que você vai lá? Como é que é feito isso? Pedro, essa não é a minha especialidade, mas assim, existem primers que são construídos em que você acessa a região alvo, obviamente ela é identificada antes. Isso, né? Microscopicamente? Isso, é tudo a nível de DNA, né? Então, esses pontos de edição, onde vai ligar e desligar o genoma, isso é estudado previamente, se desenvolve primers que vão ligar. Primers são segmentos, pequenos segmentos de DNA, né, que vão ajudar em ligar e desligar essas regiões, né, e depois disso você tem que testar essa planta para ver se aquilo realmente teve alguma diferença ou não. Funcionou, não? E assim, Pedro, são muitas tentativas e erro, né? Então, até chegar numa planta que foi editada e que está realmente funcional, com aquela característica que a gente gostaria de melhorar, tem todo um trabalho ali, ou no caso da bactéria, né, que eu comentei, tem todo anos aí de pesquisa. Do filme, do biofilme? Do biofilme que eu comentei, né, para a gente chegar, aí identificou, depois a gente tem que testar, validar isso, né, em condições de laboratório, depois em condições controladas e posteriormente validar isso a nível de campo, né? Então realmente é um trabalho de longo período, né? Mas que a gente tem que estar trazendo, antecipando cenários, né? Toda essa questão de mudanças climáticas, como é que a gente vai tratar isso daqui 5, 10, 15 anos, como é que vai ser essa condição de produção hoje, né? Será que a gente vai ter esse mesmo período mesma quantidade de chuva, nessas mesmas épocas, nos mesmos volumes, né? Como que a pesquisa tem que estar trabalhando hoje para antecipar esses cenários e trazer essas tecnologias para o produtor, para que ele continue produzindo com qualidade, com produtividade, né, para que não haja falta de alimento para nós, né, para a população. Então, nesse sentido, a gente busca quais são as ferramentas que a gente tem disponíveis na pesquisa no Brasil, no mundo, e como utilizá-las para a nossa agricultura tropical, que é uma outra realidade de uma agricultura na Europa, dos Estados Unidos, do Japão, por exemplo. Como trazer essas ferramentas, como desenvolver ferramentas quando elas não existem, como trazer ferramentas que existem no exterior, pensando nessa agricultura sustentável, produtiva, que seja rentável para o produtor, isso é fundamental, né? Preocupar que o produtor permaneça produzindo, né? Isso é uma preocupação muito grande que a gente tem. Então, colocar isso tudo dentro de um planejamento, pensando no agora e no futuro. Perfeito, né? E aí já tinha que fazer uma sugestão aí de pesquisa, eu tinha que dar um jeito de pegar o gene da tiririca e colocar o vigor e o crescimento dela nas outras plantas aqui, né? Nas produtivas, né? Do pé de galinha, né? Rapaz do céu, aquilo fura até Malchin, você já viu? Sim, sim. Potência demais a tiririca, né, cara? Impressionante. Quando eu trabalhei com tomate, eu usava, né? A gente tinha a lógica do Malchin lá, né? Para ajudar, e ajudava demais, né? Mesmo assim, você tem tiririca fura e... Não, e você corta hoje, amanhã, se não tirar a batatinha dela, né? Você vai lá no outro dia, moço, já tá desse tamanho já. Você demorou uma semana, já tá assim. É complicado, viu? Adriano, e o que você vê aí, quais são as tendências aí da pesquisa para os próximos anos, aí, na sua visão aí do arroz, do feijão? Pedro,
a gente tá muito focado em trazer essas culturas do arroz e do feijão, que é a missão principal nossa aqui da Embrapa, localizada aqui em Santo Antônio de Goiás, que é a Embrapa Arroz e Feijão, é trazer essas culturas para dentro desses sistemas integrados de produção, né? Sustentáveis de produção. E aí a gente traz alguns exemplos. Você comentou do arroz, né? E eu trabalhei muito, muito com isso, em trazer o arroz para essa lógica de produção. Então, um arroz que entra, por exemplo, pós-soja, como uma opção de gramínea de verão, né? E aí esse arroz ele entra trazendo uma série de benefícios para o sistema de produção, e depois, numa terceira safra, quando o produtor tem condição de fazer, ele entra com feijão na sequência. Então, a entrada desse... sequeiro ou irrigado? No caso, feijão irrigado, tem né? que ser irrigado. Então, quando esse feijão entra depois do arroz, o que a gente observa é que há uma necessidade muito menor de irrigação por conta da palha do arroz que fica no sistema de produção. O produtor praticamente não tem problema de mofo branco, porque aquela palha impede que os escleródios venham, né, germinem e vão gerar a questão do mofo branco, da doença. Tem menos problema de fusário, isso traz um equilíbrio, aquela palhada, para o sistema de produção. Essa palhada, quando degradada, ela fornece até 200 quilos de potássio por hectare. Olha aí. Então, Pedro, a nossa intenção é entender como que o arroz pode entrar no sistema, trazendo benefícios para o sistema e, ao mesmo tempo, se beneficiando do sistema. Porque o arroz que vem depois da soja, por exemplo, ele se beneficia daquele nitrogênio que a soja deixa, né? Ele se beneficia da fertilidade que essas áreas de 70, 80 sacos por hectare de soja vão deixar para o sistema de produção. Então é um arroz que, a princípio, vai precisar de menos nutrientes. E depois eu planto um feijão que vai precisar de menos água e também de menos potássio, eu falei disso. E que vai precisar de menos fungicidas, porque não vai ter mofo branco. Então perceba que a gente começa a trabalhar o sistema de produção em que eu uso menos fungicida, eu preciso de menos irrigação, eu preciso de menos nutrientes, porque eles já estão ciclando no sistema de produção. Então, essa é uma lógica que a gente está colocando a nossa equipe de pesquisadores para trabalhar, inserindo arroz e feijão no sistema, entendendo os benefícios da entrada do arroz e do feijão no sistema de produção, entendendo também como que eles se beneficiam das diferentes opções de rotação. Eu falei de soja, arroz e feijão, mas essas opções são quase que ilimitadas, né? A gente tem um estudo, por exemplo, que arroz é cultivado na primeira safra e o produtor ele fez tomate indústria, tomate rasteiro. Goiás é o principal produtor de tomate para a indústria, né? Ele fez tomate na sequência. E aí a empresa que compra esse tomate para fazer o processamento, ela chegou e falou: Embrapa, eu quero saber o que está acontecendo. Esse meu tomate precisou de 40% a menos de irrigação, a média de produção de Goiás é de 90 a 100 toneladas por hectare, pulou para 140 toneladas, o tomate teve menos problema de podridão dos frutos e de bacteriose que acontece nas folhas do tomate, e o Brix, que é o teor de sólidos solúveis do tomate, saiu de uma média de 4 para 4,6. Que é o Brix é a doçura, né? Exato, que é talvez uma das coisas mais importantes quando o tomate chega lá na indústria, que é esse teor de sólidos solúveis ou essa doçura do tomate, né? Então, essa empresa falou: eu quero inclusive ajudar nessa pesquisa, porque nós temos todo o interesse e eu quero que as minhas lavouras de tomate preferencialmente ocorram depois da cultura do arroz. Olha aí, que sensacional. Adriano, nós vamos ter que falar mais sobre esse assunto no próximo bloco. Então, fica com a gente aqui que nós vamos falar aí sobre o uso do arroz aí de primeira safra para depois você fazer o cultivo do tomate. Enfim, vamos falar aqui sobre várias possibilidades que tá chegando aí, grandes novidades da Embrapa. Espera aí.
Voltando agora do nosso segundo bloco, indo para o nosso terceiro e último bloco aqui do podcast Goiás Agro. Episódio esse que está sensacional aí, estamos falando sobre pesquisa, desenvolvimento de tecnologias, Embrapa, Emater, tecnologia artificial, inteligência artificial e tudo um pouco. E a gente estava aqui falando no bloco anterior sobre o uso do arroz, né, como uma planta substituta, uma cultura substituta ao milho safrinha. Mas aí o doutor Adriano estava explicando que teve um caso aqui que foi plantado o arroz durante a safra mesmo, ali no mês de final de setembro, ali, início de outubro, ali, final do vazio sanitário da soja, e que depois entrou com o tomate, e aí o negócio foi espetacular, né, Adriano? Exato, isso foi em 2000, na safra 23, 24, o preço da soja não estava interessante, o produtor nos procurou querendo substituir, tirar a soja e colocar o arroz sob pivô, que era algo... E o maquinário é o mesmo, né? O mesmo maquinário e algo assim inimaginável, né? Porque tirar a soja da área de pivô, que é uma área, normalmente é o filé da propriedade do produtor, e tinha, obviamente, uma questão de valor, né, do produto, o arroz estava valorizado, esse produtor já tinha plantado arroz na safra anterior sob pivô, só que ele plantou pós-soja na segunda safra, e ele resolveu fazer esse teste. O arroz foi muito bem e era uma área que seria cultivada na terceira safra, segunda/terceira safra, plantio em março com tomate. E a gente nunca tinha feito esse teste, né, nessa lógica, né? Então é isso que eu estava dizendo, das várias possibilidades de rotação que são, né, principalmente quando há a opção do pivô central, né, da irrigação. Então o produtor fez o arroz, colheu muito bem o arroz, uma qualidade de grãos fantástica, inclusive... Deu 100 e quantos sacos por hectare, você lembra? Ele produziu 136 sacas por hectare, um arroz que entregou mais de 70% de grãos inteiros. E aí um dado interessante para a gente trazer para as pessoas, normalmente o arroz que é produzido no Rio Grande do Sul, que parte dele abastece o estado de Goiás, a gente importa arroz do Rio Grande do Sul, né? Parte do arroz que a gente precisa para o estado de Goiás, o padrão é 58 de inteiro. Nós produzimos um arroz com mais de 70% de inteiros aqui em Bela Vista, com uma produção altíssima, com um custo baixo, e que na sequência veio esse tomate, que produziu todos aqueles números, né, que eu falei. Mas essa percentagem de grãos inteiros e quebrados, isso vem da própria planta ou isso é, por exemplo, algum incidente durante o manejo da colheita, do carregamento, ou não tem nada a ver? Pedro, isso é um componente genético. Então, a cultivar, ela sofre um efeito do ambiente, né, que vai quebrar mais ou menos o grão. Só que esfria lá... porque o que faz quebrar o grão? Quando o grão está seco, próximo do momento da colheita, quando chega à noite, orvalho ou alguma chuva, ele absorve água. Né? Uhum. Quando chega de dia, ele perde água por conta do sol e tal. Então ele hidrata e desidrata. Hidrata e desidrata. E tem cultivares que têm uma sensibilidade maior a essa situação e ela trinca. Então quando a indústria vai beneficiar esse grão, ele trinca, dá o grão quebrado, que é um grão que não tem uma valorização no nosso mercado. Ele é um subproduto. Então, essa é talvez a principal característica relacionada à qualidade de grãos para o produtor. Quando a indústria vai beneficiar, quanto maior a porcentagem de grãos inteiros, maior o valor que o produtor recebe pela saca de arroz. Aí faz uma amostragem lá e tá aqui, 70%. E aí, em vez de receber, vamos supor, R$100 a saca, ele vai receber 120. Exatamente. Né? E inclusive, bem mais, porque naquele ano o saco de arroz estava bem valorizado. Então, o produtor entrou com arroz, e aí o arroz deixa uma palhada no solo muito interessante, uma palhada que permanece no solo por mais tempo. O pessoal conseguiu plantar o tomate sem mexer nessa palhada. Essa palhada serve como mulching natural, preservando a água, mantendo a umidade do solo. Isso fez com que fosse necessário 40% a menos de irrigação na cultura do tomate. Isso quer dizer um custo de produção muito menor, quer dizer um gasto de água muito menor
e com uma produtividade maior, com uma qualidade do tomate maior e com menor problema de doenças. Então, essas combinações, Pedro, de culturas, né, de rotação de culturas, coisas que a gente aprendeu lá na agronomia, isso parece nos mostrar que aqueles preceitos antigos da agronomia, eles são realmente um caminho a ser seguido, com as novas tecnologias, mas usando das boas e velhas práticas da agronomia. Então é a gente alinhando as práticas que a gente traz, né, de cultivo lá de trás, com essas tecnologias de edição gênica e de melhoramento genético, de bioinsumos, de inteligência artificial, enfim, as novas tecnologias para essa agricultura moderna, né? Então, a questão da agricultura regenerativa, né, que é uma palavra que está na moda, né? Então, essa lógica toda está dentro desse contexto que nós trabalhamos para trazer essa agricultura cada vez mais rentável para o produtor, mais sustentável do ponto de vista de produção, mais eficiente, né, do ponto de vista de produção e de sustentabilidade, e que vai garantir esse alimento para a nossa população, né? Cara, e é fantástico, né, você falar isso, porque a gente vai acompanhando aqui diversas áreas, diversas tecnologias novas, tudo que vem acontecendo aí no mercado. Você já reparou, Adriano, que vira e mexe, né? A gente está sempre voltando aos conhecimentos antigos e está vendo que cada vez mais era o que fazia sentido a gente fazer. Até hoje, né? Os próprios bioinsumos, né? Antigamente, né, utilizava lá o esterco de gado com muito mais frequência, com muito mais peso, né? Não, vamos usar só adubação química, já viu? Não, tem que manter ali a microfauna, a microbiologia do solo, porque são os micro-organismos eficientes que trabalham ali. É fascinante como que a gente percebe cada vez mais que os antigos sempre tiveram razão, né? Exatamente, né? E essa questão né, a gente vê o pessoal falar de construção do perfil do solo, construção da fertilidade do solo, né? Isso tudo vai garantir, inclusive do ponto de vista de microbiologia, né? Ter uma microbiologia mais diversificada no solo, né? Para isso você vai ter que ter uma diversificação de plantas que são utilizadas naquele ambiente. Se a gente fizer só soja, milho, a produtividade começa a subir, ela vai ficar estagnada durante um tempo, depois ela começa a cair. Por mais que o produtor invista, que ele invista em defensivos, para controlar doenças, o que acontece? A gente começa a priorizar. Se a gente está dando só soja e milho para aquele ambiente, a gente começa a priorizar doenças de soja e milho. É aquele barrilzinho, né, dos exato, né? Começa a vazar outros, né? Então, na hora que você coloca um arroz, que você coloca uma outra leguminosa, uma outra gramínea, um girassol, uma hortaliça, você começa a trazer uma diversidade maior de micro-organismos que tendem a diminuir a população dos micro-organismos que são patogênicos, que causam doença nas plantas, e a gente começa a buscar um equilíbrio no solo, né? E isso tudo vem dos preceitos, das coisas que a gente aprendeu na agronomia, né? Então, como juntar tudo isso com a edição gênica, com as cultivares mais modernas e que produzem mais de 100 sacos de soja por hectare, mais de 150 sacos de arroz de sequeiro, de arroz de terras altas por hectare, enfim, essas combinações de tecnologias, novamente, buscando sempre uma agricultura mais eficiente, mais sustentável, que vai garantir uma produção de qualidade para o produtor, para o consumidor. Perfeito. Adriano, e agora fala pra gente aí um pouco sobre como é que é a sua chefia lá, que projetos que você acompanha, como é que é? Pedro, eu estou começando agora, né, em janeiro desse ano, nessa gestão da equipe de pesquisa e desenvolvimento. Então, assim, é uma equipe extremamente capaz, nós temos doutores de altíssima qualificação, todos focados, né, justamente nisso, né, em resolver problemas da agricultura, né, de trazer soluções de inovação, de antecipar soluções frente a mudanças climáticas ou buscando essa maior eficiência de produção.
Então, o foco do meu trabalho é dar esse foco, colocar esses diferentes colegas, né, da pesquisa focados em grandes temas de importância para as culturas de arroz e feijão. Como articular esses colegas internamente, também com uma Emater, por exemplo, para que a gente consiga desenvolver essas soluções de inovação frente a esses grandes desafios da agricultura, né? Então, esse é o grande foco, né? E assim, o trabalho ele é mais de direcionamento, né? E ao mesmo tempo de identificação de oportunidades, né? Eu tenho trabalhado muito nessa lógica de olhar para fora da Embrapa, buscar oportunidades, vir conversar com a Emater, conversar com a FAPEG, conversar com o IF goiano, conversar ao mesmo tempo com o CIAT na Colômbia, com o CIRAD na França, conversar com o Japão, entender o que tem de tecnologia lá fora que pode ser útil para nós aqui. Então essa é a minha missão e tentando sempre amarrar isso, essas diferentes especialidades, com essas diferentes ferramentas que existem, com as diferentes instituições, buscando maior eficiência produtiva. Esse é quase um mantra nosso, né? Assim, eu estava, né, pensando esses dias, né? É uma rotina muito interessante, porque tem hora que eu estou conversando de insumos, tem hora que eu estou conversando de melhoramento genético do feijão, melhoramento genético do arroz, no sistema de produção em que tem hortaliças, em que tem soja, milho, em que o boi entra, né, em que a pecuária entra em algum momento. Então, na verdade, é um prazer muito grande fazer isso, né, cara? A gente tem essa possibilidade de direcionar toda essa estrutura, todas essas ferramentas em benefício do produtor. Mas aí as suas pesquisas que você vinha fazendo, você paralisou, aí você está nessa chefia ou você mantém as pesquisas também? Naturalmente eu não conseguiria manter tudo que eu fazia, né, assumindo essas outras tarefas, né? Então, parte das minhas atividades foram repassadas a outros colegas da Embrapa, mas eu ainda guardo alguma coisa de pesquisa que eu mantenho, né? Eu tenho, por exemplo, um projeto que começou em 2025, que se chama Estratégias para Maximização da Eficiência do Uso da Água do Arroz, né? E esse é um projeto, inclusive, em parceria com a Emater, né? Que a gente conduz parte aqui na Embrapa Arroz e Feijão, parte na Estação Experimental da Emater de Porangatu. Esse é um trabalho que eu mantenho sob minha coordenação, eu consigo separar parte do meu tempo para tocar essa pesquisa. Show de bola, Adriano. Cara, queria agradecer aí pelo seu tempo aí, né? A gente tá vizinho aqui, né? Tá aqui uns 20 quilômetros, né? Não, dá até menos. Dá uns 12, daqui da Emater, acho que dá uns 12, 13 quilômetros. Dá uns 12, 13 quilômetros, que é caminho da roça, né? Ele parou aqui, conversou com a gente, bateu esse papo aí. Deixa pro pessoal aí, Adriano, suas redes sociais aí, se você quiser fazer alguma consideração aí. Bom, eu tenho, né, o @AdrianoMin. Vale a pena também seguirem, né, o perfil da Embrapa, né, @Embrapa ou @Embrapa Arroz e Feijão. E convido, né, a todos que tiverem interesse, quiserem conhecer o nosso trabalho mais de perto. Nós estamos localizados aqui na Embrapa Arroz e Feijão, fica em Santo Antônio de Goiás. Venham nos visitar, venham conversar conosco. E assim, agradeço a oportunidade, Pedro. Acho que é sempre importante trazer, né, conversar sobre essa missão, trazer um pouco mais dessa preocupação nossa da Embrapa, não só da Embrapa, mas desse trabalho de pesquisa, né, que é feito por nós, né, Embrapa, Emater, IF, UFG, aqui no estado de Goiás, né? É sempre importante trazer para a população que às vezes não conhece o que se passa por trás, né, nos bastidores, né, o que acontece por trás das câmeras, né? Mas é um trabalho muito sério, focado e assim em resolver, em trazer soluções de inovação, em melhorar a nossa agropecuária, tanto para o grande produtor quanto para o pequeno produtor. É isso aí. Obrigado você que acompanhou mais esse episódio do nosso podcast Goiás Agro.
Segue as nossas redes sociais, @podcast Goiás Agro e fica por dentro de tudo. Bora que domingo tem mais. Um abraço.